Olá, queridos, espero que você esteja bem. Estamos nessa jornada de leitura e comentários do livro de Lucas. Estaremos fazendo hoje a leitura do capítulo 3. Vamos lá, sem mais demora. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, e Traconites, Elisânias, tetrarca de Albilene. Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. João, filho de Zacarias e Isabel, nós vimos isso no capítulo 1. Ele percorreu toda a região nas imediações do Rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Esse era o batismo de João, o batismo de arrependimento, aquele que fazia com que as pessoas revissem os seus atos, mudassem as suas vidas, entendessem o seu pecado e desejassem uma vida nova. Esse era o batismo de João, o batismo que a maior parte das igrejas cristãs fazem, aquele que você num rio, num lago ou em qualquer outro lugar que você possa ser colocado totalmente no fundo da água e retornando. Seja para você morrer por uma vida velha e nascer por uma vida nova, ou você está se lavando por inteiro. É algo simbólico, mas que tem um poder espiritual muito grande. Tem a ver com obediência, a gente vai ver logo na frente aqui que Jesus fez isso também. Então, é algo que Deus pede para que nós façamos. Tem a ilustração da morte para a vida, de ser limpo por completo, mas tem uma posição clara espiritual de obediência à palavra de Deus, ok? Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor e endireitem as suas veredas. Todos os vales serão aterrados e todos os montes e colinas serão nivelados. Os caminhos tortuosos serão retificados e as estradas irregulares serão aplanadas. E toda a humanidade verá a salvação que veio de Deus. Olha só, esse era o ministério de João. João, ele veio para pregar, preparar o caminho para a vinda de Jesus Cristo. Por mais de 400 anos, não tinha uma palavra profética naquela região. E João recebeu esse direcionamento, essa capacitação de Deus para que ele se tornasse uma palavra profética, que ele viesse preparar o caminho dos homens. Os homens estavam com seus corações tão endurecidos que Deus preparou alguém que viesse para falar sobre arrependimento, para começar a preparar o quê? A vinda de Jesus. E a gente vai ver ainda nesse capítulo, né, o início, o batismo de Jesus e o início, logo no capítulo 4, do ministério de Jesus. João dizia às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podiam fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento, ou seja, mudança de vida. Não existe como você achar que você se arrependeu sem que você tenha mudanças na tua estrutura, nos teus pensamentos, no teu modo de falar. Os benefícios da mudança traz frutos. E através desses frutos nós vemos de fato mudanças. Por isso que João, ele vem e fala claro, e ele tinha um discurso muito cortante nesse sentido. Mudança de vida. Produzam frutos dignos de arrependimento. E não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão. Porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que dessas pedras surjam filhos de Abraão. Ou seja, não é por conta do teu nome, é por conta da tua atitude, é por conta do reconhecimento do teu pecado, é por conta do reconhecimento da tua dependência a Deus, que é justamente isso que faz a diferença. É isso que te coloca no reino dos céus, é isso que te coloca diante de Deus, é isso que te aproxima de um relacionamento íntimo com Jesus. Então as multidões perguntavam a João: o que é que devemos fazer? E ele responde: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Também alguns publicanos chegaram a ser batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? E ele respondeu: não cobrem mais do que o estipulado. Também os soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? E eles lhes disse: não sejas prepotentes, não façam denúncias falsas e contente-se com o salário que vocês recebem. Nesses 3 níveis profissionais, João está falando assim: não sejam corruptos, sejam corretos, sejam honestos,
Faça o que vocês tiverem que fazer, sabendo que o teu salário, ele é o suficiente. Ou seja, não roubem os outros. Esse era o discurso de João, um discurso bem atual, inclusive. Estando o povo na expectativa e pensando todo em seu íntimo a respeito de João, se por acaso ele não seria o próprio Cristo, João tratou de explicar a todos: eu, na verdade, batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias, e ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem pá em suas mãos para limpar a sua eira e recolher o trigo do seu celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apagará. E assim, com muitas outras exortações, João anunciava o evangelho ao povo. Então João deixou muito claro que ele não era o Messias, que o papel dele era preparar o caminho para Jesus, e esse sim tinha o poder, e esse sim era grande, e esse sim era o maravilhoso, e ele não tinha, ele era tão pequeno que não tinha o direito de estar desamarrando as sandálias dos seus sapatos. Olha só, ele era humilde e ele reconhecia o seu papel. Ele tinha o ministério de apresentar Jesus como é o nosso ministério. Nós não temos que achar que nós somos grandes ou que somos mais importantes do que aquilo que Deus estabeleceu sermos importantes. Não queremos honra para nós. A Bíblia fala que nós venhamos diminuir e o Senhor cresça. E João deixou muito claro isso quando começaram a falar: cara, esse homem é diferente, ele tem autoridade no que ele fala, ok? Então, mas ele deixava claro, é para Jesus que a gente tem que olhar, tá bom? E a gente segue aqui, no versículo 19. Mas Herodes, tetrarca, sendo repreendido por João, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou a todos outros ainda, mandando prender João. Ao ser todo o povo batizado, quem que aparece para ser batizado, embora não tivesse pecado e não tivesse motivo para arrependimento, mas ele fez isso para mostrar a importância do batismo, ele fez isso para se colocar dentro da regra que levaria as pessoas a uma conduta correta, a uma conduta cristã correta, e ele foi lá e ele se apresentou: eu quero ser batizado. E aconteceu que enquanto ele orava, vamos lá, e acrescentou, vamos lá, no versículo 21. Ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado, e aconteceu que enquanto ele orava, o céu se abriu. E o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e do céu veio uma voz que dizia: você é o meu filho amado, em você eu me agrado. Deus reconhecendo e amando publicamente Jesus Cristo e enchendo ele da presença para que ele pudesse iniciar o seu ministério. Ora, Jesus tinha cerca de 30 anos, quando começou o seu ministério, era conforme se pensava: filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Matate, de Matatias, Semei, filho de José, filho de Jodã, filho de Joanã, filho de Reza, Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melqui, filho de Adi, filho de Cosã, filho de Eldadã, filho de filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, o rei Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Salã, filho de Naasson, filho de Aminadab, filho de Admin, filho de Arni, filho de Esrom, filho de Pérez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, filho de Terá, filho de Naor, filho de Serug, filho de Hagaú, filho de Falac, filho de Eber, filho de Salá, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Malalel, filho de Cainã, filho de Enós, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. E assim nós terminamos o capítulo 3 do livro de Lucas com os pais de Jesus Cristo até chegar em Adão.
Nós sabemos que o pecado entrou por Adão, um homem, e por um homem também entrou a salvação, que é Jesus. Se arrependa dos seus pecados. Se arrependa dos seus pecados e busque em Jesus Cristo mudança para as suas vidas. E nós sabemos que Deus tem poder em Jesus, Deus tem poder para que nós possamos ser restaurados. Não importa o tamanho do seu pecado. O amor de Deus, ele é muito maior ainda. Não importa se você fez coisas grandes, coisas terríveis. Se você verdadeiramente ia se arrepender, Jesus tem perdão para você. Jesus tem uma nova vida para você. Essas palavras que eu acabo de ler para vocês são palavras vivas. São palavras poderosas, são transformadoras. João, ele não veio falar de mais um homem. João veio falar de um homem definitivo. João veio falar daquele que traria salvação. João veio falar daquele que traria solução para o problema de toda a humanidade. O homem distante de Deus é um homem com muitos problemas. O homem que anda com Jesus Cristo, embora ele tenha problema, ele tem esperança, ele tem em Jesus Cristo solução para todos esses problemas. Por isso eu quero te convidar a não só ler essas palavras, mas permitir que ela fale com vocês. Permitir que ela mude o seu ser, que ela transforme a sua vida. Eu sempre tenho dito que no passado as pessoas encontravam Jesus Cristo quando saíam pelo caminho, quando viam uma multidão. Hoje, como nós encontramos Jesus Cristo? Quando nós lemos a Bíblia. Quando nós temos um encontro com o Senhor através da palavra de Deus. Por isso, eu quero te convidar a separar um tempo, não só para ouvir essa mensagem, mas que a partir dela você venha se animar e venha novamente ler esse texto e permitir que ele fale contigo. A pregação de João falava de frutos dignos de arrependimento, ou seja, tem que ter mudança. Esses frutos têm a ver com o teu relacionamento com Jesus. Esse fruto tem a ver com o seu relacionamento com o passado, não mais pecar. Quem fumava não fume mais, quem bebia não beba mais, quem matava não mate mais, quem roubava não roube mais, e assim por diante. Ah, mas é difícil para o homem, mas para Deus tudo é possível. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Nos vemos na quinta-feira novamente, agora lendo o capítulo 4, que já tem uma lição diferente para você, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe a sua vida.